Bem-vindos novamente. Então, dando continuidade, dando seguimento à nossa aula, nós temos então até o presente momento o nosso home, que é a parte de visualização dos nossos cadastros dentro do banco, inclusive o nosso último adicionado, que foi o Pedrinho. O nosso registrar também está pronto e agora a gente vai para a terceira aula do CRUD, que é a parte da edição dos nossos cadastros aqui dentro. Então, primeira coisa que a gente vai ver. Aqui dentro a gente vai ter que começar então a criar os nossos arquivos para poder trabalhar. Nós tínhamos definido que seria qual o nome? edit.php. Então nós vamos criar um arquivo aqui dentro chamado edit.php. Então, para facilitar, nós podemos vir aqui no register, copiar toda essa primeira parte do PHP, mudando o active para 3 e o título de aula para edição, por exemplo. Então nós temos agora a nossa primeira parte do arquivo criada, que é a parte do edição. Então se eu entrar aqui dentro do editar, nós vamos ter agora aula edição. E o nosso menu, a parte do active, já funcionando. Próxima parte que a gente vai ter que criar disso daqui é o nosso HTML, só para deixar tudo no padrão bonitinho. Só que o que é que nós vamos fazer aqui dentro? Ao invés de só jogar os dados e criar botão para editar, enfim, botões de ação, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ter que retornar esses dados, que nem foi feita na apresentação lá no index, e do lado de cada botão, de cada um na parte de ações, nós vamos criar uma tabela, onde vai ter o ID, o nome, o e-mail do lado das ações. Vamos criar por partes, vamos deixar isso daqui mais funcional então. Então nós vamos criar nossa primeira div, class edit. Dentro dela nós vamos criar uma tabela. Vamos dar uma classe table. Isso daqui também já é classe do próprio Bootstrap. Tá? Nós vamos criar o nosso cabeçalho, então thead. Vamos definir a classe do thead também. Então a classe vai ser TableLight. E aqui dentro nós vamos criar o nosso table row ou o nosso tr. E os nossos table data ou os TDs. Nós vamos ter o ID, nome, ID, nome, o próximo vai ser o e-mail e o último vai ser o ações. Então nós vamos ter um cabeçalho com estes 4 nomezinhos aqui. Então vai estar dessa forma por enquanto, depois a gente estiliza um pouquinho, tá? Fechou. Então nós temos o nosso table head ou table head aqui dentro. Depois disso, nós vamos fazer o que? Nós vamos abrir novamente o nosso PHP, porque nós precisamos fazer a parte de visualização. Só que junto com essa parte de visualização, nós vamos buscar tudo que tem dentro do nosso banco e com um for each apresentar os dados que nós vamos utilizar aqui fora depois, certo? Bom, essa parte não é muito complicada, ela é simples. A primeira coisa que eu vou utilizar aqui, que talvez a gente vá precisar, seja o nosso soft wrap, que é para quebrar as linhas para a gente poder visualizar tudo. Então vamos lá. SQL. SQL simples, então select all from usuário. O nosso result, nossa variável result, vai receber PDO prepare SQL. Não vai ter nenhum bind parâmetro aqui dentro, porque nós estamos buscando tudo que tem lá dentro do banco usuário. Então vai ser simples, result e aqui um execute. Ele vai executar essa ação. Beleza? Usuários, a variável usuários, ela vai receber o result e vai trazer todos os dados em forma de array, que vai ser pelo fetch all. Depois disso, nós vamos ter um for each. Este for each, então, vai ter uma variável usuários
com todos os dados, como eu mostrei lá no primeiro vídeo. E depois disso ela vai passar a ser chamada de usuário quando ela entrar dentro do looping. Se primeira verificação para a questão de adicionar os botões de delete e tudo mais. Se o user deleted add for diferente de nada ou nulo, ou seja, se esse dado que tiver vindo do banco, ele tiver aquele valor do deleted add diferente de nulo ou nada, que é este campo aqui, então ele vai ter algumas açõezinhas aqui dentro. Primeiro, vamos criar uma variável chamada delete. Essa variável ela vai receber o valor nada. E o reactive, que seria de reativar. Se então o nosso deleted add tiver alguma coisa dentro dele, o nosso botão dele, a nossa ação delete não vai ter nada, mas o nosso reactive ele vai receber sim um valor aqui dentro. Deixa eu padrão fazer dessa forma. Então ele vai jogar lá dentro do nosso HTML depois isso daqui. Opa. A vai ter uma classe, vou chamar ela de green por enquanto. Um href que vai ser o activeuser.php, e nós vamos ter que buscar isso de alguma forma, que vai ser através do ID. Então aqui fora eu vou concatenar com o valor do user ID. Volto a concatenar e vamos continuar escrevendo o nosso código. Title, assim, aqui eu fechei o meu link, então title. O nosso título disso daqui vai ser o reativar. Perfeito até aqui. Fechamos o nosso A. Então, nosso A está criado. Só que o que a gente vai fazer aqui dentro? Ao invés de só colocar aqui reativar, por exemplo, ou reactive, nós vamos adicionar agora, vamos começar a utilizar o nosso font awesome. Então, i class, nós vamos utilizar uma classe padrão, vamos dizer assim, que é o FA solid FA user plus. E vamos fechar o nosso i aqui dentro. Este daqui seria equivalente. Deixa eu só pegar o nome dele aqui. Só procurar por user plus. User plus. Então vai ser equivalente a este ícone aqui. Então nós vamos, caso o nosso deleted add venha diferente de vazio, ou seja, tenha algum dado, ele não vai ter um botão de deletar, mas o botão de reativar vai ganhar isso dali. Se não, ele vai ter que ser o contrário. Então o nosso delete vai ter um valor e o nosso reactive não vai ter nada. Então nós vamos trocar as ordens aqui dentro. A href, vamos dar a classe para ele primeiro. A classe desse nosso botão vai ser red, então ele vai ficar vermelho, mas isso a gente vai especificar depois dentro do nosso CSS. O href, ou o caminho que ele vai percorrer, vai ser o delete user.php, e ele vai pegar o valor através do get, que vai ser o ID, e vamos dar o valor do nosso ID então, que está vindo ali do banco, que é o user ID. Depois disso, fechou o nosso link. O title vai ser deletar e acabou o nosso azinho aqui dentro, o nosso link. E novamente, vamos adicionar um i class utilizando o nosso font awesome FA solid FA user
xmark. E pronto. Então, novamente, se o valor que tiver dentro de user deleted at for diferente de nada, ele vai ter o botão reativar ativo. Se não, o botão deletar ativo. Então aqui embaixo do nosso else é que nós vamos dar o nosso echo e vamos começar a criar, ou melhor, apresentar os nossos dados. Então nós vamos ter um tr. Para facilitar, abre o tr, fecha o tr, abre o td, fecha o td, para não esquecer nada depois. Então a nossa primeira td criada aqui dentro, ela vai ter o valor do id. Então, vamos lá. User id. Feito. Para a gente não ficar perdendo muito tempo, duplico. A nossa segunda td vai ter o valor do nome. A nossa terceira td vai ter o valor do e-mail. E o nosso quarto table data, esse cara ele vai ter o ações. Então, aqui dentro, um botão que vai ter que ter em todos é o botão de edição, padrão. Então, vamos dar um class. Class, vou chamar de normal. href edit user.php id. Opa, contrário. User id. Fechou aqui dentro. Nós vamos ter um título que vai ser o padrão. Vai ser o editar. E o nosso A já está pronto aqui dentro. Assim, eu não posso fechar aqui porque eu estou fechando lá embaixo. Tá. Dentro do nosso A, deixa eu fechar o A aqui. Nós também teremos um eClass. Esse carinha aqui, ele vai ser o do editar, então vai ser o FA solid FA user pen. Feito. Embaixo é onde eu vou ter que ter agora. Importante. Como a gente quer manter espaçamento aqui dentro, entre cada um dos botões, então a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa, eu fechei o TD aqui e não deveria. O TD fecha lá embaixo. Segunda coisa, INB SP ponto e vírgula. Isso é equivalente a um espaço em branco, tá? Embaixo eu vou concatenar o valor do nosso delete. E embaixo o valor do nosso reactive. E pronto. Se eu vier aqui dentro do editar, eu agora vou ter os IDs, os nomes, o e-mail de cada um e os botõezinhos de ação. Mas o botão de delete não está funcionando. Sim, porque nenhum dos nossos campos até o momento tem o valor deleted at ativado. Porém, vamos pegar aqui, por exemplo, o Pedrinho. Eu posso pegar o Pedrinho e eu posso adicionar os valores da data de hoje. Tirar um nulo. Ano 2023. Hoje é dia 2/11. E pronto. Se eu vier aqui agora, só para me contradizer, vai aparecer isso. Vamos ver o que aconteceu aqui. Delete read, user, abriu, fechou, title deletar. O A tá fechado aqui. Xmark. Será que este carinha tá dando problema? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Vamos ver. User plus. Deixa eu dar uma olhadinha no que está acontecendo, porque ele não deveria estar assim.
procurar só por user. Delete. É para ser este carinha aqui. O seguinte, copiamos ele de lá e jogamos direto aqui. Aparentemente não houve nenhuma diferença. Vamos aproveitar e adicionar o espaço aqui também que a gente não tinha adicionado, né? Ao final de cada um. Ok, href, ok. Fechou, title. Tem algo estranho aqui. Aparentemente tá normal. Ao menos pra gente deveria estar normal. Ele não tá pegando o valor do ID. Possivelmente ele tenha dado algum problema. Vamos ver o que está acontecendo. Select all from usuário. Para testar e ter a certeza de que isso está funcionando realmente, podemos fazer isso. Os dados estão retornando. Bom, tanto estão que estão aqui, né? O problema está sendo na exibição de alguma coisa aqui. Sim, no caso aqui, como eu fechei o ID aqui, ele já não estava aparecendo o nosso identificador aqui. Agora sim é para começar a aparecer o nosso identificador. Mesma coisa aqui embaixo, tá certo. Agora aqui deveria estar certo também. Então ID recebe, ok. Vamos ver. O digitar não está aparecendo. O que está acontecendo no digitar? Sim, mesma situação. Tá, agora sim estão aparecendo os IDs aqui embaixo, se vocês repararem. Antes não estavam aparecendo. Bom, em relação a esse botão, ele primeiro preciso ver o seguinte: ele está dentro do free? Sim, ele está dentro do free. Então provavelmente é alguma coisa que eu fiz mesmo. Tari class, ok. FIA solid, FIA user. Bom, vamos tentar depois adicionar um CSS e vamos ver se ele volta a aparecer como deveria. Bom, então por hora vai ser isso daqui. Nós vamos entrar no nosso CSS e vamos começar a mexer um pouco no CSS do nosso edit. Então lembrando, a gente criou uma div class edit aqui em cima. Então, aqui dentro, nós vamos começar a mexer na parte do nosso edição. Então, edição. Melhor, edit. Aqui nós criamos então a nossa classe edit, isso mesmo. Então nós vamos começar a dar nossos toques a essa classe no CSS. Primeiro, nós vamos dizer que ela tem o tamanho de 90%. Vamos fazer o seguinte, antes de colocar isso daqui, vamos criar uma classe chamada container só para deixar tudo padrão, né? Precisamos ter que adicionar as mesmas classes, as mesmas propriedades lá dentro. Então, container. Aí a gente pega toda essa div edit, tudo que nós criamos aqui dentro e jogamos aqui. Pronto, então nossa primeira parte vai ser isso daqui, tá? Então vamos lá. Nosso edit ele vai ter tamanho de 90%. Nós vamos dar um margin
left de 5% e o margin top também de 5%. Pronto. Aqui. Agora, trabalhando com os as nossas classes dos links, vamos começar pelo normal. Então, edit. Edit. Eu quero que esse cara, text decoration dele, também seja none, ou sem um risquinho caso não apareça o nosso ícone. E a cor desse cara eu quero que seja também preta. Então por padrão, o nosso link vai ser da cor preta aqui dentro quando tiver a classe normal nele. O próximo que nós vamos fazer, continuamos o normal, só que nós vamos trocar o estado over dele. Nós queremos um color. Nós vamos definir que será esta cor aqui, 4169E1. Então, quando eu passar o mouse, é o estado over dele. Quando eu passar o mouse, ele vai trocar de cor também. O nosso próximo que nós vamos ter aqui vai ser o deixa eu só ver se eu dei class green. Dei class green, tá tudo ali bonitinho. Então o nosso class green ele vai ter o color. Nós vamos adicionar o nome mesmo. Assim, não está aparecendo por enquanto, né? Só tem o deletar. Vou ter que ver o que está acontecendo, porque ele deveria estar aparecendo aqui dentro. Deixa eu só ver se está tudo certinho. 16, título. Em teoria. Nós temos um problema aqui, ó. Vamos ver o que está acontecendo com esse cara aqui. Não, nós não temos um problema. O problema sou eu, provavelmente. Botão de reativar. Será que é isso? Espero que sim. Em relação ao font awesome não estar funcionando, eu não sei dizer o que é. Realmente deveria estar funcionando. Pode ser isso. E sim, era isso. Eu fechei a classe no lugar errado, por isso que não estava aparecendo. Então pronto, está aqui o nosso botãozinho verde. Só que também, seguindo então o nosso padrão, nós vamos dar um over para esse botão. Então green over. E nós vamos definir uma cor. Também vai ser pelo nome. Vai ser o dark green. Pronto. E agora, o nosso último, que vai ser o red. Também vamos utilizar pelo nome da cor. Então vai ser um color red. E vai estar assim. E por padrão, o nosso red também vai ter um estado over, que vai ser uma color, também pelo nome, dark red. Pronto. Tudo funcionando. A questão do CSS, pelo menos. Bom, então aqui dentro vamos finalizar o nosso CSS. Nós temos então a nossa primeira parte, que é a parte de aliás, a terceira parte, né? Que é a parte de visualização desses botões, desses cadastros, desculpa, e as ações que cada um deles vão ter. Então, nós vamos poder editar, excluir ou reativar um usuário. Lembrando que o soft delete ele é nada mais nada menos do que o deleted at. Se eu não quisesse que os valores de deleted at aparecessem, então eu teria um select all from usuário where deleted at is null. Então ele iria me retornar todos os registros que estivessem com a coluna deleted at vazia. Se eu quisesse que ele me retornasse todos os registros
que estão deletados em teoria, então nós colocaríamos isso not null. Pronto. Todos os registros que estiverem com o deleted at com algum valor diferente de nulo, ele iria aparecer para a gente aqui por causa disso. Tá? Eu não preciso atribuir valores do tipo at, que nem daria certo, igual a null. Para isso eu vou utilizar o próprio MySQL, são as funções dele, do is null ou is not null, para trazer obter esses resultados do banco. Tá? Então, feito isso daqui, o próximo que nós vamos mexer vai ser o edit user. Ele vai ser a parte de edição do nosso usuário, então vamos lá. Primeira coisa, criar um novo arquivo, edit user.php. Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui dentro, nós vamos pegar o edit, vamos pegar essa parte do header e vamos adicionar ela aqui dentro. Como é uma edição de usuário, eu quero que o active do edição continue sendo exibido ali dentro. Então eu não vou precisar fazer nenhuma alteração. Próxima parte, nós já temos o nosso header incluído também. Então, por exemplo, se eu vier aqui dentro e fizer isso, beleza. A única coisa que eu vou ter de troca aqui dentro vai ser a minha URL, edituser.php e o ID que ele está me retornando lá dentro, certo? Então, próxima coisa a ser feita, nós vamos criar uma div com uma classe chamada container e vamos deixar tudo aqui dentro. Aí nós vamos fazer uma pequena validação. Lembrando, toda validação é válida. Isso ficou bem redundante. Mas não deixa de ser redundante. Toda redundância na questão de cuidados com a nossa página, com o que vai ser acessado, da forma com a qual vai ser acessada, é muito importante. Então aqui dentro nós vamos abrir o nosso PHP e nós vamos criar um if. Se empty, ou seja, estiver vazio, request, que vai ser a mesma coisa que pegar pelo get id, ele já é para gerar um erro, ele não é para deixar a pessoa acessar essa página. Então ele vai dar um echo h3, esta página somente pode ser acessada ao selecionar a ação editar de um dos usuários. Vamos fechar o nosso H3. E embaixo disso daqui, para continuar minha mensagem, eu quero que tenha aqui um break line. E nós vamos adicionar aquele botãozinho para voltar lá agora no caso pro edição. Então vai ser pro edit.php. E depois disso daqui, eu quero que ele pare o meu código. Então vai acontecer o que? Ele entrou aqui, tá normal. Se ele entrou aqui e não passou nenhum identificador, esta página somente pode ser acessada ao selecionar a ação editar de um dos usuários. E ele vai voltar aqui para editar. Se eu clicar, tem alguma coisa, ele não cai nessa validação. Bom, se isso tiver diferente, aí nós vamos começar a criar, melhor, pegar as informações que a gente precisa. Então, primeiro, SQL vai receber o SQL de select all from usuário, where id recebe o bind id. O res vai receber a variável PDO prepare SQL.
Ainda o res, ele vai ter o bind param. Esse bind param vai ser do id. Então nós temos o nosso id param id. Ah, mas não seria mais fácil só dizer que seria o id? Sim, seria. Mas nós vamos padronizar. Então, para não ter problema, a gente vai utilizar o param id. E vai ser o PDO do tipo int. Porque ele é um inteiro neste caso. E o nosso param id, ele vai receber o nosso request id. Então a gente sabe que ele vai receber o valor que vier pelo request id. E ele vai passar lá para o banco um parâmetro do tipo integer ou inteiro. Se for diferente, ou seja, não acontecer o res execute, ele também é para gerar um erro para a gente aqui dentro. Então ele vai dar um echo, só que dessa vez vai ser mais pequenininho. Deixa eu fechar aqui. Ele vai dar essa mensagem então de ocorreu um erro, tente novamente. No final eu quero que ele dê um break line. E a mesma coisa que aconteceu aqui, eu quero que ele adicione este valor do botãozinho para voltar lá para o edit. E mate a nossa execução aqui, ou termine o nosso código aqui, certo? Se não, se o nosso res count, opa, não é o colo, é o row count, desculpa. O nosso row count for menor que um registro, ou seja, se ele fizer a busca no banco e não encontrar nenhum registro, a busca for menor que 1, eu também quero que ele me gere um erro. Então vamos fazer o seguinte: a gente vai duplicar, isso vai trocar essa mensagem de ocorrer um erro, tente novamente, para nenhum registro foi localizado. Ah, só isso, foi localizado. Aí ele volta, dá o botão de voltar lá para o edit e também termina o código. Se não, se isso for falso, ele testar, isso, ele verificar que ele conseguiu fazer, é aqui, conseguiu fazer o execute, então ele conseguiu buscar no banco, ele vai verificar, tem registro? Ah, tem um registro, não é menor que 1, então ele vai direto para o else, que vai ser a nossa variável user, recebendo o valor de res fat object. Dessa vez, como eu só tenho um registro chegando, eu vou poder pegar ele da forma de objeto. Eu não vou precisar pegar ele como se fosse um array. Para trabalhar fica mais bonitinho, vamos dizer assim. Tá? Então o que é que eu vou fazer aqui? Embaixo do meu PHP, lembrando, ainda dentro da minha div container, eu vou criar uma nova section. Aí, ela vai ter a class cadastro. Aqui dentro, eu também vou precisar de um form, porque eu vou atualizar esses dados. Então, form método vai ser post e o action vai ser o alter user.php. Aqui dentro, então, nova div, class row, e vai ser praticamente a mesma coisa que eu tinha lá na parte do editar, que na verdade a gente pode até copiar do registrar, perdão. Vamos copiar isso daqui, ou vamos copiar o row inteiro, né? Form. Não, vamos copiar só o container dele, vai ser mais fácil. Pronto. Para a gente não perder tanto tempo. Perfeito. Se eu vier agora aqui dentro, eu vou ter isso por enquanto. Não tem valor nenhum nos campos, só que ele já está pegando o ID lá em cima. E eu sei que ele chegou até aqui embaixo porque ele não parou o código em momento nenhum. Então o que, que eu vou fazer? Aqui no final eu vou dar um value e esse cara é que vai receber
o value que eu desejo. Então, vamos lá. Utilizando então o nosso padrão que a gente já tinha utilizado antes para diminuir a questão de linhas, ele vai escrever o que tiver dentro da variável user na posição nome. E vai estar assim. E nós vamos fazer a mesma coisa aqui dentro com um e-mail. Então, user, e-mail. Tá, aí vem aquela dúvida. E agora? Como é que eu vou saber lá dentro do nosso novo arquivo outerUser que eu estou recebendo esses valores e eu vou ter que atribuir eles a determinada pessoa dentro do banco? Para isso, nós vamos criar aqui embaixo do div. Criar embaixo da row? Pode ser embaixo da row mesmo. Nós vamos criar o input. O type dele vai ser hidden, ou seja, ele vai estar escondido. O name dele vai ser id. E o valor dele. Opa, não preciso disso. O valor dele vai ser o user. Ops. ID. Então nós vamos receber o ID dentro dele aqui. E vai ficar dessa forma aqui. Melhor, vamos inspecionar aqui em cima. Nós temos o nosso botão de cadastrar. Em cima nós temos um input do tipo hidden, onType hidden, o nome ID e valor 1, que é o ID do nosso registro do Joãozinho aqui em cima, que também vem por ser o mesmo ID que está aqui. Beleza? Simples. Então nós sabemos que nós vamos ter como pegar esse valor depois aqui embaixo. O que nós vamos copiar também aqui do nosso edit. Isso. O nosso edit também estava faltando isso. Olha só, nosso edit. Cadê? Register. Nós vamos ter que fechar o nosso HTML em algum momento, né? Então aqui dentro, não podemos esquecer de adicionar também, que óbvio, não está sendo utilizado, mas caso fosse utilizado os CSS, ou perdão, os JS, dessa forma que estava aqui, eles não iriam funcionar, porque eles não estavam na página, tá? Então, fechou. Nós temos então os nossos os nossos 3 dados aqui dentro, um deles escondido e os outros 2 aqui na frente. Então, o nosso próximo documento vai ser o outerUser. outerUser.php. Bom, a gente então sabe que o outerUser nesse caso ele vai fazer o que? Ele vai fazer a nossa atualização do usuário. Então, PHP, nós vamos adicionar nosso arquivo de conexão. Então, dentro da pasta conexão, o nosso arquivo connect.php. E nós vamos fazer uma verificação também para ter a certeza de que os campos estão vindo. Então nós vamos ter if, ou seja, se estiver vazio o request nome, a gente sabe que se o nome, e-mail ou ID estiverem vazios, ele tem que obrigatoriamente dar um erro para a gente. Ou empty request e-mail ou empty request ID, ou seja, se o campo nome, e-mail ou ID estiver vazio, ele vai ter que gerar um erro para a gente. Então, echo. Vamos utilizar o H5 também porque fica mais bonitinho, fica menor e tudo mais. Os campos nome e e-mail. Vou deixar assim porque eu não quero que ele saiba que tem um ID ali dentro. Por mais que se ele chegou aqui com o ID vazio, ele vai saber que tem o ID vazio, mas tudo bem, aqui em cima. Então eu preciso fazer isso. Precisam estar preenchidos. E, por padrão, do lado, aí a gente pode até voltar
aqui, cadê? Aqui. Nós podemos copiar este valor. E nós vamos fazer ele voltar lá para o edit.php. E vamos dar um exit. Em teoria, o próprio front-end não vai deixar ele passar daqui sem nome e sem e-mail, porque isso daqui está com o tipo required. Só que ele pode simplesmente chegar aqui, inspecionar, retirar o required e tentar passar. Bateu no back-end, ele não vai deixar isso acontecer, porque nós temos a nossa validação aqui. Tá bom? Então fechou. Passou dessa validação, SQL, e nós vamos criar o nosso SQL de update. Então vai ser um update usuário set. O nosso nome vai receber o bind param nome. O nosso e-mail vai receber um bind param e-mail. O where id recebe o nosso bind param id. A nossa variável res ou result, ela vai receber o PDO, prepare SQL. Nós vamos começar a definir o nosso bind param aqui embaixo. Então res bind param, nós vamos ter o primeiro que vai ser o nome, param nome, PDO do tipo param string. Res bind param, o segundo é o e-mail, param e-mail, também vai ter o PDO param string. E o último, que é o res bind param id param id vai ser um PDO do tipo integer ou inteiro. E aqui dentro agora a gente define então o valor das nossas variáveis param nome, param e-mail e param id. Já copiei as 4 aqui. Só fazer dessa forma para ficar mais visualmente bonitinho. Param nome vai receber, como aqui eu vou usar o request em todas, vou fazer simples também. PHP Storm é bom por isso. Request. Aí eu digito o nome de cada um aqui. Nome, e-mail e ID. Aí vamos fazer o nosso try. Se ele cair no cat, vai gerar um PDO exception e. Bom, o nosso try, então ele vai ter o if res execute. Ele vai dizer para o cara registro alterado com sucesso. Aí aqui no final a gente copia isso daqui de novo. Damos um break line e adicionamos o nosso voltar lá para o edit. Se isso não acontecer, ele vai gerar então um throw new PDO exception. Então vai ser throw new PDO exception. E aqui dentro, se caso acontecer um erro, ele vai dizer ocorreu um erro, error message. E nós vamos concatenar com o valor da variável e o get message. E pronto. Ele vai cair no try. Se ele conseguir executar, ele apresenta a mensagem, acabou o código. Se não, ele gera um novo PDO exception, vem aqui embaixo e gera a mensagem que ocorreu de erro. Então testando. Vamos trocar Joãozinho, vamos adicionar um O aqui e cadastrar. Registro alterado com sucesso. Aí a gente vem aqui, sabendo que foi o registro 1, nós temos o Joãozinho com mais um O no nomezinho dele. E aqui ele vai apresentar isso também. Então eu venho aqui, altero o Joãozinho para o normal e pronto. O Joãozinho foi alterado novamente no banco.
E lembrando, o deleted at ele não vai ser preenchido, porque por padrão ele é sempre nulo, só é preenchido quando a gente define que ele precisa ser preenchido. Tá? Então, a nossa parte de edição está funcionando. Agora, as duas partes mais simples, que é a parte do deletar e do reativar um cadastro. Começando então pelo nosso delete user. Vamos vir aqui, vamos criar um arquivo chamado delete user.php. E começando então novamente o include, com L só de preferência. Conexão, ele vai inserir o nosso connect.php. Bom, é o básico, a gente sempre vai ter que iniciar o nosso pela nossa conexão, tá? Então, básico, ele vai fazer aquela validação. Se empty request ID estiver vazio, então obrigatoriamente ele vai ter que gerar a nossa mensagem de erro. Esse é um H5 também. Esta página somente pode ser acessada a mesma coisa que a outra, clicando em deletar em um dos usuários. Fecha o H5, dá um break line, e aí nós vamos colocar o nosso botãozinho para ele voltar. Então a href, o caminho vai ser o edit.php, voltar, fecha o nosso azinho e pronto. Fez isso, vou botar isso aqui para cima. Ele sai do código, ele para a execução neste exato momento. Se ele passar pela validação, então nós vamos fazer o nosso SQL. Lembrando, isso daqui está sendo para deletar o usuário. Só que como nós estamos trabalhando com soft delete, nós não deletamos o dado e sim ocultamos ele. Para isso nós temos o deleted at lá dentro do banco. Tá? Então nós vamos ter um update usuário set. O nosso deleted at vai receber um bind deleted. O where id recebe o bind id. Bom, nós temos a nossa variável del. Ela vai receber o PDO, prepare SQL. E aqui embaixo nós vamos começar o nosso bind então. O del bind param vai ser o deleted. Ele vai ter um param deleted e vai ser um PDO do tipo, eu não lembro agora se tem algum parâmetro para data. Eu acho que não tem. Vamos usar um parâmetro string normal. Del bind param. O nosso próximo vai ser o id param id PDO do tipo int. E aqui nós vamos ter o param deleted. E esse cara ele vai receber o valor exato da data de agora. Então ele vai receber um date. Nós vamos preparar com padrão MySQL ano, dia, ou é mês? Não, é mês. Mês, dia, a hora no formato 24 horas, então H maiúsculo, e S. Então isso daqui nós vamos ter o exato momento que ele clicou e gerou a ação, que foi quando ele foi deletado em teoria. Para id, ele vai receber o nosso request id. E começamos novamente o nosso try, o nosso catch, PDO exception
Aqui dentro ele vai tentar fazer então o nosso execute. Então, se del execute passou ou ocorreu, funcionou, ele vai dar um eco registro deletado com sucesso. Vai dar um break line e nós vamos ter o nosso voltar aqui também. E pronto. Depois disso, não preciso fazer mais nada. Se não aconteceu o execute, ou seja, deu algum erro, ele vai gerar um throw new PDO exception. Tá, faltou um ponto e vírgula. E aqui embaixo ele vai escrever a seguinte mensagem: ocorreu um erro, tente novamente. E do lado um error msg ou message. Vamos concatenar com o valor do e do get message. Em teoria, agora nós já podemos fazer o delete de usuários. Para testar isso, vamos pegar o Joãozinho, registro deletado com sucesso, voltar, mudou o status do botão, ou seja, deletou ele. No ano de 2023, no mês 11, no dia 2, às 10 horas, 29 minutos e 21 segundos desse dia em questão. Então agora a gente vai fazer o que? Nós vamos fazer a ação reversa, que é a ação de retirar aquele valor deleted at através do active user. Vamos aqui criar mais um arquivo chamado, como é que é o nome dele mesmo? Já esqueci. Active user. Active user.php. Bom, por padrão, a gente sempre vai começar fazendo o nosso primeiro include, que vai ser o include da nossa conexão. Sem ela, nada funciona. Temos o nosso primeiro include. Aí, para não ficar repetitivo, eu vou vir aqui, vou copiar a nossa primeira verificação. Nós vamos ter que verificar se existe o ID, só que diferente que a outra página podia ser acessada só clicando em deletar, essa vai ser apenas quando clicar em reativar em um dos usuários. E vai voltar lá para o edit. Caso passe por isso daqui, ele vai começar o nosso processo. Então vai ser um update usuário set deleted at, vai receber o valor do deleted, where id vai receber o valor de id. Só deixar também aqui o nosso SQL, caso nós fôssemos deletar, realmente essa ação, ela seria um pouco diferente. Para quem trabalha com PHPMyAdmin, se vier aqui, por exemplo, nós temos todas as estruturas básicas dele. Oh meu Deus, está difícil. Select all, select, insert, update, delete. Então, tudo quando a gente clicar, a gente vai ter os padrões aqui dentro, tá? Então, o delete, ele seria delete from. Então, na dúvida, all. Delete from o usuário where id recebe id. Nós teríamos essa diferença. Isso daqui realmente exclui o dado, tá? Então, vamos colocar aqui do lado. Isto realmente exclui o dado do banco. Beleza? Isso é a forma de realmente se deletar um dado do nosso banco. Isso é uma forma de não mostrar a informação e ela continuar lá para, enfim, até fins de poder auditar ou coisa assim, tá bom? Então, nesse caso, a gente vai dar um update dentro da tabela usuário, setando o valor de deleted at com o valor do bind_param delete, enquanto o ID desse usuário for o ID setado pelo bind_param também. Então, nós vamos ter o nosso... Aqui não vamos chamar de del, né? Vamos chamar de act. O act vai receber o PDO, prepare SQL.
o nosso act bind param. Esse primeiro vai ser o deleted. Isso, deleted. Isso, deleted. Param deleted. Vai ser um PDO string. E o act bind param id param id PDO do tipo int. E aqui dentro a gente vai só definir que o param deleted vai receber o valor null. E o param id vai receber o valor de request id. Depois disso, vou pegar daqui mesmo. A gente não precisa ficar toda vez fazendo a mesma coisa. Diferente aqui de del vai ser act. Se act execution der certo, então o registro foi reativado com sucesso. E botãozinho de voltar. Se não, gera uma exceção, ocorreu um erro, tente novamente e a mensagem do erro que aconteceu. Então, voltando aqui, se em teoria, vamos pegar o Pedrinho agora, clicar aqui, registro reativado com sucesso, voltar, mudou o estado do botão, ou seja, Pedrinho está na ativa novamente. A mesma coisa nós vamos fazer com o Joãozinho. E pronto, o valor do deleted act do Joãozinho também agora está ativo. Simples, sem muita perca de tempo. Também vou deixar os arquivos dentro do Git. Lembrando, inscrevam-se no canal, deem um joinha no vídeo, é importante. Compartilhem, passem informação para frente. Quem tiver dúvidas, pode me mandar pelo e-mail, eu sempre respondo. Às vezes demora alguns dias, mas respondo. Precisa de alguma ajudinha, quer me contratar, tudo vai estar na descrição do vídeo também. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido rápido e objetivo. Qualquer dúvida, só entre em contato e eu respondo. É isso aí. E, gente, muito obrigado por ter assistido até aqui e valeu! Fui!